Olá, meu nome é Gabriel Oliveira. Hoje eu venho apresentar a atividade da unidade 2 da disciplina de Geologia de Engenharia Aplicada a Barragens do curso de Engenharia de Barragem de Rejeitos pela Unileia. A atividade hoje trata basicamente sobre o rejeito que é disposto nas barragens e as suas fases. Primeiramente, a primeira fase de uma barragem, que contempla todo o processo ali de projetos, a parte de liberação, de licença ambiental, que após ocorrer toda essa fase, inicia-se ali a parte de supressão vegetal, criando ali, por exemplo, os vetores de afugentamento ali da fauna. Após esse processo, entra a fase de conformação, de escavação, drenagens, criando ali os drenos de fundo, dreno de nascente, dreno de segurança, drenos secundários, toda essa fase ali de implementação, a parte de fundação em si, parte de escavação até chegar na rocha. Isso sempre de acordo com o projeto específico de cada barragem, de cada local ali a ser estudado. Após passar essa fase, inicia-se ali então a fase do aterro em si, a fase do maciço. Previamente em projeto, essa barragem ela é projetada para atingir uma altura específica, atingir uma crista, uma certa elevação, porém, para chegar a essa elevação final, ela é separada, pode ser separada por etapas, onde determina ali uma etapa de partida, onde o maciço ele subirá até uma elevação específica e a partir dali começa a operação da barragem em si. Então entra aí nessa primeira fase, essa fase aí de contemplação, projetos, viabilidade, aprovação ambiental e a construção. Após essa construção, onde atinge essa primeira parte, a barragem ela entra em operação. Então aquele reservatório ali da barragem começa a receber os rejeitos provenientes ali do processo de beneficiamento mineral. Independente ali do mineral extraído, basicamente, em suma, esse processo ele é padrão para todos os tipos de minerais. Aí a partir dali começa a depositar o rejeito, então o rejeito ele é disposto dentro do reservatório e aquele maciço, aquele barramento, ele começa ali já a exercer a sua função estrutural, onde ele começa a receber a sua carga, existe ali o empuxo que é criado e a estrutura ela deve ser dimensionada para receber justamente esse rejeito, essa carga que começa a ser ali exercida sobre a estrutura do maciço ali. Após essa fase de operação, a barragem já está em operação, pode, normalmente, 99% dos casos, ocorre o processo de alteamento. Esse processo de alteamento ocorre com a barragem ela já em atividade e existe então dentre os três principais métodos conhecidos: o alteamento a montante, o alteamento a jusante e o alteamento a linha de centro. A montante hoje no Brasil está sendo assim muito alvo de críticas, inclusive teve até uma lei que entrou em vigência, em discussão, depois dos rompimentos da barragem de Brumadinho e da barragem de Mariana, onde não é permitida a construção de barragens a montante no Brasil, justamente pelo fato dela ser menos instável do que uma barragem jusante, por exemplo. Apesar de ser um método mais caro, consegue ser bem mais seguro e aumenta ali o fator de segurança que é calculado na hora de dimensionamento dessa barragem. Após finalizar o alteamento, a barragem ela tem uma vida útil, ela tem um prazo pré-estabelecido também em projeto, mas que varia ali também de acordo com a produção, com a atividade ali da mineradora. Se ela aumenta o fluxo, aumenta a quantidade de deposição de rejeito, certamente o tempo da vida útil dessa barragem vai diminuir. Então, aí seria, no caso, a segunda fase, onde ela vai finalizando.
ela vai recebendo rejeito até chegar ali no seu limite, na sua exaustão, no seu fim da vida útil. Após chegar nesse período, nessa fase, ela vai entrar no processo ali de descaracterização ou de descomissionamento. Inclusive existe até uma discussão sobre a diferença desses termos aí, o que seria um descomissionamento, o que seria uma descaracterização. Não existe um consenso entre as partes, entre os autores aí sobre esse tema, mas em suma, após finalizar a parte de operação, a barragem ela tem que ser descomissionada, ela tem que ser descaracterizada. Então existe ali basicamente assim duas formas principais. Uma onde a água ela vai ser bombeada, vai ser retirado ali a parte líquida e também retira o rejeito e é feito um reaterro ali naquele reservatório para teoricamente, entre aspas, entregar, devolver para a natureza. Lógico que com a alteração que foi feita no local não consegue devolver 100% ali ao que era natural, mas é possível recompor um pouco, principalmente a questão da flora e até mesmo o retorno da fauna naquele local. E existe um outro processo em que é utilizado o bombeamento e o rejeito ele é como se fosse coberto ou basicamente envelopado e a barragem ali ela é reaterrada, porém não há como se fosse a remoção ali por completo. Aí justamente por isso que existe essa dúvida entre descomissionamento e descaracterização. Mas enfim, basicamente os dois têm uma finalidade, que é encerrar a barragem, é reaterrar ela e teoricamente devolver para a natureza. Nessa parte de descomissionamento ou descaracterização é uma parte também que ela é importante, deve ter muita atenção nesse processo. Em alguns casos, em algumas barragens específicas, são feitas estruturas de contenção, alguns canais ali, canais rápidos, canais periféricos que são utilizados nesse processo de descaracterização e descomissionamento, justamente para aumentar esse fator de segurança e evitar que nessa etapa possa ocorrer ali algum acidente, algum rompimento, alguma coisa nesse sentido. Então, diante disso, essas são as três principais fases que são abordadas aí nessa atividade da unidade 2. E também é citado sobre o aterro hidráulico, que é um termo hoje em dia que tem até certo preconceito. Esse aterro é utilizado principalmente, ou foi utilizado principalmente em obras ali que estariam envolvidas com aterros de areia, só que porém há uma dificuldade muito grande nesse controle tecnológico ali, principalmente na questão da compactação, no caso da areia, a questão da compacidade relativa, onde meio que, principalmente no Ocidente, esse método construtivo, essa técnica, ela foi muito menos difundida com o decorrer dos anos e outras técnicas foram tomando conta aí. E criou meio que um preconceito em cima disso, não foi tão desenvolvido. Então existe ali uma certa resistência, um certo receio, uma certa dificuldade de controle desses aterros hidráulicos aí, principalmente nessa região ocidental aqui, ocorreu um rompimento nos Estados Unidos na década de 30, 1939, e um dos motivos foi acusado foi justamente por ser esse aterro hidráulico. E esse aterro hidráulico ali, a partir daí começou cada vez menos a ser utilizado. E como não era utilizado, ele não foi desenvolvido. Com o avanço das tecnologias, outros métodos foram surgindo e ele começou a entrar em desuso. Então hoje a minha apresentação são sobre esses dois temas, resumidamente, apresentando aí o que está proposto na unidade 2 dessa disciplina.